Salve, salve galera, tranquilidade, tô na área, se derrubar é pênalti. E hoje iremos falar sobre rompimento. Como saber se o rompimento foi bom, se vai romper ou se o mercado vai continuar. E tem duas maneiras que eu utilizo bastante, que é a leitura de velas e também o alinhamento de fluxo. Nesse vídeo você vai saber como e aonde se posicionar e como você vai fazer para estar lucrando da forma correta utilizando essa estratégia. Papel e caneta na mão e bora pro conteúdo. Então, aqui, o assunto do vídeo é como validar um bom rompimento. Então, primeiramente, você precisa entender sobre as velas. A gente tem vela de compra, a gente tem velas de venda, tá? Porém, a gente também tem essas camaradas aqui, que são velas de indecisão. Ela pode ser tanto verde quanto vermelha. Porém, também existe essa vela aqui, ó, uma vela de reversão, uma vela que foi lá embaixo, buscou água no poço e voltou indo para a lua. Então a gente tem essa vela, uma vela de reversão, uma vela de super força. Ela pode ser tanto verde quanto vermelha. E o que eu quero que você entenda? Se a gente tem uma região de suporte nessa zona aqui, uma região de suporte, e o preço, ele vem ganhando força. Ele vem ganhando força, ó. Velas dos mesmo tamanho. E nasceu próximo aqui, você acha que ele vai romper essa região ou vai respeitar? Sendo que as velas cada vez mais estão ganhando força, ó. Vamos lá, ó. Tá vendo? Muitas velas ganhando força e a gente também tem esse cenário aqui, ó. Uma vela maior do que a outra, ó. Chegando na região, ganhando volume. Vê que essa é pequenininha, essa já é o dobro, essa é o dobro da ano passada, essa é o dobro da passada e o mercado nasce aqui, próximo da sua região. Você acha mesmo que nesse cenário aqui o mercado vai respeitar a sua operação? Não vai, meu amigo, não vai. Ele vai romper isso tudo aqui, ó. E você vai ficar, nossa, o mercado não funciona, o mercado é manipulado. Porque você não interpretou da maneira correta. Qual outro cenário que a gente tem? É o mercado vindo dessa mesma maneira aqui, ó. Dessa mesma maneira, porém, deixando retração na parte inferior do preço. Por quê? Na parte inferior, Richard, porque tá ganhando força. As velas estão ganhando força. Isso aqui é nítido de ganho de força. Está entrando a força compradora nesse momento atual, ó. Não tem o que fazer. E o que vai acontecer? O mercado vai romper tudo e você vai tomar um loss por bobeira. E qual seria o ideal? Agora, o ideal seria eu fazer o quê? Deixa eu apagar esse cenário aqui. O ideal seria eu aguardar um falso rompimento, uma bull trap, uma armadilha para os touros. Os touros são a força compradora, pois eles impulsionam o preço para cima, entendeu? Já o bear trap é um falso rompimento nos ursos. No mercado financeiro, o urso é considerado a força vendedora. Ele dá patada para baixo, ele levanta e coloca o preço para baixo. Então o que eu faria agora nesse momento? Se aqui atrás eu tenho uma região boa de resistência, né? Eu tenho essa região boa de resistência, seja um order block, seja uma zona de FVG, entendeu? Uma zona de entrada, um gatilho de entrada ali, uma zona de interesse. O mercado, ó, bateu, voltou, bateu, voltou, bateu, voltou. E agora veio aqui, ó. Pronto, e tá começando a subir. Então o que a gente sabe? Que o mercado vai romper. E o que é que eu devo fazer? Aguardar o mercado voltar para essa região, ó. Voltou para a região, ó. Não fez ali a trap ainda imediata. O que eu faço novamente? Espero o mercado voltar. Quando ele voltar aqui, ó, aí sim eu consigo vender. Ainda mais se tiver vindo com velas perdendo força, ó. Isso é super importante, tá? Isso é super importante. Ó, o mercado busca aquela região lá, deixa um baita de um pavio, ó. Mercado buscou a região, deixou um baita do pavio. O que eu faria? Efetuaria uma venda exatamente nesse ponto, dentro do contexto. E o que eu faria? Ó, jogaria aqui uma venda e colocaria o meu stop acima do último topo. Qual é o último topo? Esse aqui é o último topo válido, ó. Esse aqui é o nosso último topo válido. Ficaria meu stop um pouco acima dele, já está um pouco acima, tranquilo. E o meu take lá no último fundo, ó, exatamente nessa zona. Então o mercado, o que ele faria? Ele derreteria a favor
da nossa operação. Dessa forma a gente consegue antecipar um rompimento falso de um rompimento verdadeiro. Mas e agora em uma tendência? Como eu vou identificar que a tendência foi quebrada, que alinhou o fluxo, que a estrutura de queda mudou para uma estrutura de alta através de um choque e de um BOS? Qual é a diferença? O BOS é quando dá continuação na tendência. Já o choque é quando reverte literalmente a tendência. Vem comigo que eu te explico. Então aqui a gente tem o mercado trabalhando numa forte tendência de queda, ó. Porém, ele busca uma zona lá atrás bem forte, um ponto de interesse que ele buscou, como um FVG, uma zona de order block, uma zona de 61.8 da firma, uma zona de volume profile, tanto faz. Castelo branco, castelo vermelho, a ratazana véia, papai e mamãe, não interessa, não sei como você chama, em apenas uma zona de interesse, um filtro de entrada. Então, o que a gente tem aqui? Ele cravou na região, crava nessa região aqui, e após isso ele começa a subir. Era isso que eu queria. Porém, qual é o último topo válido? A gente tem esse topo e esse topo. Quais são os últimos topo válido? O último topo válido é esse topo aqui, ó. Por que esse topo? Porque esse topo aqui, ó, ele originou essa impulsão que buscou o bloco de ordem, por exemplo, cravou no bloco de ordem. Beleza? Beleza. Por que essa impulsão é válida? Porque essa impulsão perdeu o último fundo. Esse era o último fundo seguro. O mercado fez um novo fundo seguro. Após ele romper essa região aqui, ó, esse último topo, aí sim o rompimento está confirmado. A gente só aguardar uma correção para estar efetuando uma compra. Olha só. Então o movimento que você tem que aguardar é exatamente esse. Rompe esse último topo, volta na correção, aqui a gente efetua uma compra e surfa toda essa estrutura de alta, porque o fluxo foi alinhado. Ainda mais se o mercado estivesse vindo dessa região aqui, aconteceu um choque, uma mudança de caráter, mercado realizou um choque. E agora um BOS, Richard, quando ele segue rompendo topo, atualizando os seus topos e atualizando os seus fundos. Agora a tendência já foi revertida. Esse aqui foi um BOS, porque ele continuou renovando os seus topos. Sempre que ele renova topo e renova fundo, ele está fazendo um choque, ó. Aí ele volta aqui. Esse topo aqui que rompeu é um choque ou é um BOS? É um BOS. Beleza. Chega um momento na tendência de alta que ela vai ficando exausta, ó. Reparem só esse topo para esse topo. Tá vendo que tem um certo equilíbrio de alta, um impulso maior de alta, quando o mercado começa a fazer topos nivelado, topos um abaixo do outro, ou topos perdendo força, igual aqui, ó. Aqui a gente já teria um topo mais baixo do que o topo passado. Aqui a gente já teria um topo mais baixo do que esse. Tá vendo que a gente está vendo o mercado perdendo a sua aceleração, ó? Então, a probabilidade de vir aqui e romper isso aqui vai realizar novamente um choque. Então, eu não entraria nessa pernada de impulso. Onde eu poderia me posicionar? Poderia me posicionar aqui nessa região, quando realizou um choque. Onde eu poderia me posicionar? Aqui nessa região, onde gerou um choque, colocaria o meu stop no último fundo e o meu take lá naquele último topo lá, ó, que a gente tem de interesse. Deixa eu jogar para cá, ó. Aqui, ó, pronto. Dessa forma, eu consigo ter um tradezinho seguro, com uma simetria de risco-retorno maior. Aqui, agora, eu faria uma operação caso o mercado voltasse nessa região aqui, ó. Ele fez um BOS, não fez? Olha só, fez um BOS, rompeu o último topo. Porém, esse BOS foi um BOS forte? Foi um BOS seguro? Não foi, porque ele não rompeu muito. Se ele tivesse vindo aqui mais para cima, ó, aí sim eu poderia considerar. Mas como ele perdeu a aceleração, ficou muito mais curta. A pernada de alta ficou muito mais curta do que a pernada anterior. Então a previsão aqui é que o mercado sim realize agora um choque. Ó, realizou um choque. Opa, o que eu vou fazer? Vou procurar por pontos de venda. O mercado volta nessa região aqui, seria aonde eu vendesse. Agora quando ele volta aqui assim, ó, cada ponto desse daqui é um novo ponto de BOS, tá? Ó, aqui agora é um novo BOS, aqui agora é um novo BOS, tá vendo? Não tem mistério nenhum. O mercado caiu bastante, certo? Isso é um fato. O mercado aqui
caiu bastante. O que é que a gente tem aqui? Blocos de ordem, tá? A gente tem aqui uns blocos de ordem para travar o preço. Toda essa região aqui, ó, o mercado tá travado em um bloco de ordem. E qual que é o do mercado? Soltei o preço pra gente ver, ó. A gente tem que aguardar um choque válido, Se o mercado, ó, lembrei, quase que eu não lembro. Se o mercado tá desse jeito aqui, ó, e vem e realiza um choque, esse aqui seria um rompimento válido? Não, não seria um rompimento válido, tá? Porque esse fundo aqui fez um fundo duplo, gerou liquidez na base. O mercado tende a vir capturar essa liquidez, tá? Esse padrão gráfico está fora de contexto nesse momento. O que a gente precisa é que faça um fundo mais baixo do que o fundo anterior para a pernada de impulso vir e romper o último topo. Teríamos um choque válido aí sim, dessa forma. Aí caso o mercado venha corrigir nessas regiões de demanda, a gente compra e surfa toda essa valorização do ativo. Então, vamos lá? Você já entendeu o que é um choque falso e o que é um choque verdadeiro. Então, o que a gente tem que aguardar aqui nesse cenário? O rompimento do último fundo. Rompimento do último fundo. Vamos lá. Ó, não rompeu o último fundo. Ainda não. Agora rompeu o último fundo. Ó. Rompeu o último fundo. E onde está o choque? O choque está nesse topo. Vamos aguardar romper aquele topo. Ó. Mercado rompeu o topo. Beleza? Onde agora está a minha região de interesse. Toda essa faixa aqui, ó, é um ponto de entrada, tá, pessoal? Toda essa zona aqui é a minha zona de entrada, ó. O mercado cravou nela e começou a subir. Ainda nessa região, a gente poderia puxar uma FIBA, ó, desse fundo a esse topo, ó. Ali está na zona de equilíbrio de 50% da demanda. E agora, Richard, o que eu faço? Eu já alinhei o fluxo, agora eu quero surfar esse movimento. Qual é o meu alvo? O meu alvo é exatamente o último topo. Nesse último topo a gente tem zona boa? Temos essa zona boa aqui de bloco de ordem. Ó. Temos esse bloco de ordem que sim, pode segurar o preço. Mas qual a região maior que a gente tem do preço? É a reversão, é o último topo. Ó. Aqui é o último topo válido agora, entendeu? A gente tem que ficar sempre visando que o mercado tende a ir buscar o último topo, porque é onde tem liquidez, é onde o smart money, os big players têm posições a serem fechadas. A gente sabendo disso, a gente vai surfar toda essa onda dos grandes tubarões. Por isso que eu falo, se você quer ser um shark e não ser sardinha, é só você deixar o like e se inscrever no canal. Torne-se um shark, deixe de ser sardinha. Se inscreva no canal e deixe o seu like, tá? Então vamos lá. Após isso, a gente tem um alvo lá em cima. O que a gente faz? Soltei o preço para ver. Calma. O stop ficaria aonde, Richard? Como eu te ensinei, ó. O stop no último fundo, ó. Pegaríamos a operação aqui, o stop aqui nesse fundo e o take lá em cima. Take lá em cima, beleza? Soltei o preço. Vamos ver o que vai rodar aqui. Ó, mercado rompeu o último topo. Ele realizou um choque. Qual era o último topo que ele formou? Exatamente esse daqui na nova estrutura. E o que a gente tem aqui? Uma grande order block aqui, ó, que o mercado tende a vir capturar em um tempo gráfico maior, acaba sendo essa região aqui toda boa. Então eu colocaria o meu stake um pouco abaixo dela para o mercado ir lá buscar nela. Ó, o mercado tá brigando. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Olha lá, o mercado buscou o nosso take. Após ele buscar o nosso take, ele começa a perder o seu equilíbrio. Aonde está o último fundo válido? A gente tem esse último fundinho válido aqui, ó, que rompeu. Porém, eu só gosto de considerar um rompimento bom quando fecha uma vela abaixo e termina uma vela. Quando nasce uma vela abaixo, uma vela de abertura abaixo desse choque e ela fecha abaixo desse choque igual. Nesse exemplo, a vela voltou para dentro da região, tá? A vela, tipo, nasceu fora, beleza? Porém, ela fechou dentro da região. Então isso não é válido para mim. Ela tinha que nascer, cair e fechar fora dessa região. Aí caso voltasse lá, ó. Aí caso o mercado voltasse lá, a gente poderia vender para surfar esse movimento, porque o choque ainda não foi validado, tá? Não foi validado. Agora, onde que está o choque? Nesse fundo aqui, não, ainda continua aqui, ó. Toda essa região aqui está gerando liquidez, está gerando muita liquidez, então, ó, não consegue romper o último fundo. O que é que a gente faz? O último fundo válido é esse daqui. Esse vira o último fundo válido. Tanto é que o mercado chega nele e sobe, tá? O mercado chega nele e sobe. Agora sim rompeu e fechou fora. Agora sim o choque foi realizado. Por quê? Uma vela nasceu abaixo e fechou abaixo do choque, abaixo do último
fundo. Então isso é um choque caracterizado. Porém, a gente teve uma vela de notícia, ó. O mercado foi lá embaixo e voltou. Muito provavelmente eu não entraria nessa operação justamente por causa disso. É muito importante você ter filtros e gatilhos das suas operações. Então, nesse caso, eu não entraria, mas vamos ver se daria bom. Se eu fosse entrar, eu entraria aqui, ó, nesse FVG ou na zona de bloco de ordem. Aqui, ó, um FVG bom aqui, ó, pra gente se posicionar. Opa! Beleza, soltei o preço. Ó, o mercado ainda não buscou lá. Ó, buscou a região, ó, de FVG junto com o bloco de ordem aqui em cima. Pronto. Onde eu colocaria o stop? Entrada aqui, o stop um pouco acima desse fundo, desse último topo, e o take lá embaixo. Ó. Take aqui, ó, nessa região boa. Para surfar todo o movimento de queda. O que a gente faria? Deixaria o mercado rodar. Olha lá, buscou o nosso take. Agora ele rompendo isso daqui, a gente vai ter um boss ou um choque? A gente vai ter rompimento, ó. Tivemos um boss, uma continuação. Então, basicamente dessa forma, utilizando esse método, eu tenho certeza que a sua assertividade vai aumentar e muito. E nunca mais você vai cair em rompimentos desnecessários. Agora você aprendeu a identificar um rompimento verdadeiro de um rompimento falso. E se você gostou realmente desse conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, porque todos os dias, a partir das 6 horas da tarde, tem vídeo novo aqui no canal. Eu sempre trago a pérola da pérola do mercado financeiro. E é muito importante, né, a sua participação, só contribuindo com o seu like, beleza? Te vejo na próxima aula. Forte abraço.